O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham bondade de sentar, queridos irmãos e irmãs. Que grande riqueza o Evangelho deste final de semana, deste início de semana, sobretudo as leituras que também foram nos apresentadas, tanto na segunda carta aos Hebreus, da carta dos Hebreus, também como na leitura do livro do profeta Jeremias. Nós vemos aqui pontos específicos de uma comunidade que é guiada por Deus, de uma comunidade que é amparada pelo próprio Pai. Na primeira leitura, nós podemos contemplar a alegria do povo que estava no exílio, fugidos, escondidos, estavam retornando para a sua pátria. Na alegria, porque eles estavam firmados em Deus. Deus nunca os desamparou em nenhum dos momentos, e eles então retornaram para a sua pátria. E nós, irmãos e irmãs, estamos fazendo este mesmo processo. Nós neste mundo somos exilados, porque nós viemos e estamos fazendo um retorno para a nossa casa, a nossa pátria, a verdadeira morada, que é o reino dos céus. Esse é o lugar que nós precisamos conquistar. E nesta caminhada, Deus também não nos desamparou. Em todos os momentos, Deus sempre esteve conosco. O que acontece é que muitas vezes nós vivemos uma cegueira espiritual, e nós não enxergamos a grandeza, a graça, a ação de Deus na nossa vida. Nós queremos de Deus grandes milagres, nós queremos de Deus grandes poderes, mas muitas vezes Deus se revela às escondidas, longe das luzes, longe dos holofotes, mas Deus age na escuridão do nosso coração, age na nossa vida. E para que nós tivéssemos um grande modelo, um exemplo a ser seguido, para nos ajudar a chegar à pátria, assim como o povo da antiga aliança tinha os sacerdotes que rezavam, se aproximavam do lugar santo nos templos, dedicado a Deus,
em nome do povo, o Senhor enviou aquele que é o sumo e eterno sacerdote, que é aquele sacerdote que neste mundo não apenas se aproxima de Deus, mas é um sacerdote que veio de Deus e voltou para Deus, está junto de Deus. E é este sacerdote Jesus Cristo que nos convida na liturgia a caminhar com Ele nos últimos finais de semana. Jesus está caminhando com seus discípulos rumo a Jerusalém, o lugar onde Ele será entregue. E é justamente neste processo de caminhada que nós vamos enxergando e vendo as necessidades do povo. Por isso que a igreja pede: sejam igreja em saída, porque dentro de nossa casa, no conforto da nossa vida, nós não vamos enxergar a realidade se nós não sairmos, não nos colocar a caminho. Nossa vida, o Padre repete, é um caminhar para a nossa pátria, é um retorno. E assim que acontecia com os discípulos caminhavam com o Senhor, viam, enxergavam as necessidades do povo, mas não enxergavam com a fé espiritual, com os olhos da fé. Eles não conseguiam compreender tamanha necessidade que o povo tinha. Tanto é que quando Jesus, passando por este lugar, quase chegando a Jerusalém, o cego Bartimeu, sabendo que ele passaria, ele teve que gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Porque ninguém queria deixar aproximar-se do Senhor. Nem os discípulos queriam que eles se aproximassem do Senhor. Ou seja, os discípulos ainda não conseguiam compreender a dinâmica do reino de Deus. Jesus vinha anunciando que veio para os pobres, para os humilhados, para os pequenos, mas na caminhada os discípulos só tinham na cabeça quem ocuparia o melhor lugar ao lado de Jesus, quem teria poder ao lado de Jesus. E nos últimos 3 domingos nós aprendemos que Jesus disse: quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve. Porque a lógica de Jesus é completamente outra. E muitas vezes, irmãos e irmãs, nós também somos tomados por uma certa soberba, uma certa indiferença, e não conseguimos analisar, enxergar a necessidade de nossos irmãos e irmãs que padecem. Não nos colocamos a serviço como pede Jesus. Queremos ocupar ainda o lugar do comodismo, do conforto, enquanto Jesus pede: levanta-te, saia do teu lugar, venha fazer a caminhada, enxergue as necessidades. Jesus pede de nós uma ação. Nós não podemos ficar parados, nós precisamos ter uma ação, nós precisamos agir. Se quisermos que a graça de Deus haja, complete a nossa vida, tire a cegueira de nossos olhos, nós precisamos nos colocar a serviço, agir, porque Deus não nos infantiliza. Deus não faz por nós mesmos aquilo que nós podemos fazer. Por isso que Jesus pede de Bartimeu uma atitude: levanta-te, vai, a tua fé te curou. Vai é a ação de Jesus. Vai, levanta e vai enxergar, vai ver o mundo ao seu redor. Mesma coisa com o aleijado: levanta e anda. Outro cego no Evangelho abre os olhos e vê. Jesus pede uma ação para que a graça possa chegar à nossa vida.
Irmãos e irmãs, que nós possamos neste dia pedir aos céus a graça da cura da cegueira espiritual, e que nós a cada dia, a cada passo, nos preparamos ainda mais para ocupar não o melhor lugar neste mundo, porque tudo aqui passa, mas que nós tenhamos a graça de um dia ocupar também o nosso lugar reservado no reino dos céus. Amém? Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.